Então assim, Isaías 42, versículo 6, vai dizer assim, a seguir: eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu tomarei pela mão e o protegerei. Eu darei a meu povo Israel como símbolo de minha aliança, como eles, e você será a luz para guiar as nações. Abrirá os olhos do cego, libertará da prisão os cativos e livrará os que estão em calabouços escuros. Amém, queridos? Só feche seus olhos. Senhor, eu quero apresentar minha vida como instrumento para transmitir a tua palavra, a tua verdade. Que esta palavra, meu Deus, possa trazer edificação sobre cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, como é importante a gente falar sobre libertação, né? A gente tem sempre aquela visão da libertação, às vezes de um pastor expulsando o demônio de uma pessoa, a pessoa cair no chão. Mas a verdadeira libertação, irmãos, ela acontece até mesmo depois que a pessoa já está no caminho da verdade, da salvação. Eu aprendi isso no seminário. Para acontecer a verdadeira libertação, e a libertação mais profunda, é necessário a pessoa já estar no caminho da verdade. Então existem dois níveis de libertação. O primeiro é quando a pessoa realmente está nas garras de Satanás lá, nas drogas, no álcool, né? Então a pessoa é salva, é liberta, ela não é mais escrava de Satanás. Mas o segundo nível da libertação, irmãos, inclusive Lucas escreveu sobre isso quando Jesus vai em Nazaré, aonde ele cresceu. Ele vai no dia de sábado, ele vai no culto lá na sinagoga, e deram para ele a oportunidade: irmão, Jesus vai dar uma saudação para a gente. E Jesus abre justamente Isaías 61, e ele vai dizer lá, né: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres de espírito, proclamar libertação ao cativo, dar abrir vista dos cegos e libertar os oprimidos. A gente percebe que a palavra libertação repete duas vezes quando Jesus narra Isaías 61. Nós vemos também Isaías falar sobre essa libertação. Aqui no capítulo 42, ele fala sobre abrir os olhos dos cegos. Quando fala abrir os olhos dos cegos, você não tem que pensar que Jesus vai curar o cego. Ele cura cego, ele cura o mudo, o surdo, faz o paralítico andar. Mas não é essa cura, irmão. É uma cura misturada com libertação. Mas é uma cura da alma, das fortalezas da alma, da cegueira do coração. Por quê? Falando aqui resumidamente, bem claramente, para você entender, que nós estamos pregando esses últimos dias. Todos nós, irmãos, a partir do momento que você existe, você já foi gerado por Deus na eternidade. Só que o desconhecimento que nós temos, pela cegueira do nosso coração, pela cegueira, pela surdez dos nossos ouvidos, nós desconhecemos a verdade. E nós vivemos como um escravo, vivemos com a mente escravizada. E os espíritos de opressão se aproveitam disso. Os demônios se aproveitam, por isso que a Bíblia compara ou fala que os demônios agem no reino das trevas, porque as trevas falam de escuridão. O que é uma escuridão? A ausência de luz. O que a luz representa? Representa a verdade. Se está faltando conhecimento, está faltando a verdade, está faltando luz, então estou nas trevas. É exatamente o ambiente onde Satanás opera, na ignorância do ser humano. Então o povo perece por falta de conhecimento. É na ignorância do ser humano que espíritos de opressão dominam a alma do ser humano, pessoas oprimidas. Então eu faço uma pergunta para os irmãos: na igreja, dentro da igreja, existe crentes oprimidos, sim ou não? Sim. Talvez se eu perguntar aqui, tem alguém que está sendo oprimido aqui, está com o coração angustiado, oprimido? Muitas pessoas vão levantar a mão. E eu sei que muita gente, irmãos, talvez até questiona Deus e fala assim: Senhor, eu te sirvo, passei pelas águas, eu fui batizado com o teu Espírito Santo, por que eu estou sentindo uma opressão na minha alma? Porque a opressão, irmãos, é um nível mais profundo da libertação. E Deus espera você, eu, nós andarmos no caminho da verdade, estarmos estruturados para Ele vir com uma cirurgia mais profunda, mais intensa. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus, irmãos, olha, tem uma cirurgia que é o segundo nível da libertação, que Deus só vai fazer na gente a partir do momento que já estamos salvos. E aí nós vamos estar preparados para suportar esse corte cirúrgico que Deus faz na nossa alma. Então por isso que Isaías, né, aqui a boca de Deus, o profeta de Deus, ele vai repetir por duas vezes. Mas irmão, vamos lá. A pessoa foi liberta primeiro do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do pecado, virou crente, evangélico, está servindo a Deus. Tem que passar pelo segundo nível da libertação. O que está entre esses dois níveis? A cegueira do coração. Então veja bem, entre esses dois processos de libertação, o primeiro e o segundo, tem uma coisa no meio.
que precisa acontecer, que é a abertura dos olhos da cegueira do coração. Quem me entendeu, diga amém. Se os olhos do coração não se abrir, essa pessoa continua ainda aprisionada. Então veja bem, Jesus andou sobre a terra, pregando o evangelho, a boa notícia, ungido de Deus, pregando. Muitas pessoas largavam a sua vida e iam seguir Jesus. Os discípulos, por exemplo, seguindo Jesus. Jesus foi para a cruz, morreu, foi ressuscitado. Jesus está andando agora ali no caminho de Emaús, encontra com 2 discípulos. Jesus ressuscitado, os 2 estão oprimidos. Por quê? Porque Jesus havia morrido na cruz. Mas espera aí, Jesus não ressuscitou e está andando com eles? Eles não estão enxergando Jesus. Estão vendo um homem, mas não estão vendo Cristo. Qual os olhos que estão fechados ali, irmãos? É os olhos físicos ou os olhos do coração? Os olhos do... Então veja bem, vou repetir para você. Jesus andando com 2 discípulos no caminho de Emaús, ele já ressuscitado, e os 2 tristes e oprimidos, chorando, falando: você não sabia, o Jesus, a gente estava cheio de expectativa com ele foi crucificado, morreu, já era, a igreja estava bombando, agora fechou, vai ser leiloado agora, não tem mais nada, acabou tudo, a gente estava iludido com esse negócio de Jesus, e Jesus andando com eles, irmão. Então Jesus começa a pregar toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse para eles, para poder falar de Jesus. Jesus pregando, ainda assim os olhos estão fechados, eles não estão vendo Jesus. Mas aí diz, irmãos, que o coração deles começaram a queimar, mas ainda assim os olhos estão fechados. O que é esse queimar do coração? É quando você sente arrepio. Sabe aquele culto que você vem e fala assim: nossa, hoje foi bom demais, hoje eu arrepiei, hoje eu senti um negócio queimando no coração. Ainda assim você volta para a sua vida e tem um espírito de opressão oprimindo você. Certo? Você vem na igreja, sente euforia, sente empolgação, sente motivação, mas quando volta para a sua vida real, você fala: minha vida está oprimida. Parece que você começa a enxergar demônios travando a sua vida. Isso é verdade. Precisa acontecer o quê? Precisa de uma abertura dos olhos do coração. Então quando os discípulos falam: Jesus, aliás, convida o homem que estava andando, né? Já é tarde, vamos entrar lá em casa, vamos lá jantar. E Jesus vai. Quando Jesus ele parte o pão, todo mundo já sabe, eu já preguei sobre isso, os olhos deles se abrem e eles veem que é Jesus que estava diante deles. Então, irmãos, é no partir do pão que os nossos olhos se abrem. Nós cantamos aqui sempre esse hino que diz isso. Quando os olhos se abrem, preste atenção, os 2 discípulos sendo açoitados emocionalmente pelo espírito de opressão, dizendo: tá vendo, já era, você criou uma expectativa em vão, acabou esse negócio de Jesus, acabou esse negócio de igreja, de reino dos céus. Estão oprimidos ali no caminho de Emaús. Daqui a pouco os olhos deles se abrem. Quando abre, o que acontece? Diga assim: a libertação. O segundo nível da libertação, irmão, mesmo eles tendo andado com Jesus, conheceram Jesus, foram libertos da antiga vida deles, mas agora ainda tem uma opressão na vida deles. Por que Judas se enforcou? Porque os olhos dele não se abriu. Ele traiu Jesus, sim, mas a Bíblia fala que todos negaram Jesus. Pedro também negou, irmão. Pedro também negou, mas qual que é a diferença? Judas não deu a oportunidade para ele mesmo de abrir os olhos do coração. Ele pecou bem como os outros, mas a opressão foi tanta contra Judas, irmãos, que ele foi lá e se enforcou, sabe? Então veja bem, o espírito de opressão, irmãos, ele ainda persegue o crente. Você é crente há quantos anos? Talvez você fale assim: pastor, olha, no início até que eu glorificava Deus, adorava Deus, mas ultimamente eu já enjoei de tudo isso. Eu venho na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Isso é uma opressão, irmão. Deus não quer ver o filho dele oprimido. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Toda essa sua caminhada foi suficiente para preparar você, para ele hoje libertar você dessa opressão. Amém? Amém? Eu estou falando para crente, não estou falando para mundano para ser liberto. Estou falando para crente ser liberto. Liberto de quê? De opressão. E quando que eu sou liberto dessa opressão? A partir do momento que os olhos dos nossos corações se abrem. Os olhos do teu coração vai se abrir. Você vai ver Cristo diante de você e falar assim: obrigado, Senhor. A partir de agora eu não vou me oprimir por mais nada. Eu tenho tudo, eu tenho Cristo. A partir de agora eu enfrento o Império Romano. A partir de agora eu não vou ter medo da cruz. A partir de agora eu vou enfrentar os açoites. A partir de agora podem me jogar nas prisões. A partir de agora podem me jogar na cova dos leões para ser devorado pelos leões no Coliseu, não tem problema. Os meus olhos se abriram e eu vi o meu Redentor, eu vi o meu Cristo e Ele vive. Eu vi que Ele está vivo.
Aleluia. Essa opressão só vai sair da sua alma quando você ver que Cristo está vivo. Irmãos, e a gente se lamentar por causa das nossas frustrações, isso não é pecado não, porque muitos homens de Deus passaram por isso. Por exemplo, profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, né, escreveu o livro das Lamentações. Sabia que tem um livro de um profeta que expressou a sua angústia, chamado Lamentações? Ele está sendo transparente com Deus, sendo sincero, colocando lá, profetizando e colocando tudo que ele está sentindo no coração dele. Por que Deus pega um homem que está sendo oprimido, profeta, passando por opressão, se lamentando, talvez uma decepção com o próprio Deus? Deus pega: eu gostei disso aí que você está profetizando, e eu vou mostrar para o meu povo lá no futuro que eles também vão passar por isso, mas que existe uma cura para toda lamentação. Então, irmãos, no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 2, a partir do versículo 1, olha só o que ele diz, o profeta Jeremias: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele está falando assim, gente, eu fui afligido, eu conheci a aflição que veio da parte de Deus. Nem foi o diabo que levantou a aflição contra a minha vida. A aflição que eu passei, nós estamos passando, veio da parte do próprio Deus. Aí ele diz assim, abrindo parênteses, irmão, Deus não precisa de advogado, viu? Tem coisas que é Deus que faz contra nós. Deus resiste à nossa soberba para dar graça na nossa humildade, para nos fazer sujeitar a Ele, resistir a Satanás, para que Satanás fuja de nós. Então, quando o vento vem contra você, nem sempre é o diabo, às vezes é Deus para derrubar você. Um dia eu falei com uma pessoa, um homem de Deus, caiu devido à arrogância e ao orgulho. Ele veio aqui no meu escritório, eu falei assim: sabe quem te derrubou? Não foi o diabo. Olha que esse homem, irmão, era um pastor, tá? Não foi o diabo que te derrubou, foi o próprio Deus que derrubou você da torre que você estava edificando para o seu nome ser exaltado e não o nome de Deus. Deus desceu para confundir as línguas. Deus desceu para derrubar a torre que você estava edificando no seu nome. Você estava construindo o seu reino, e Deus fez isso não é porque Ele te odeia, não é porque Ele te ama. E por causa disso ainda há esperança para você ser salvo. Deus salvou você de você mesmo. Então, irmãos, olha só o que o profeta está dizendo aqui, ó. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Quem fez? Deus me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente Ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todos os dias. Fez envelhecer minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e de dor. Ele me faz habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, Ele fecha os ouvidos à minha oração. Irmão, se você não tiver a sabedoria de Deus e começar a ler um texto como esse, você vai falar assim: eu não quero esse Deus. Que Deus cruel. Mas esse profeta, ele está sendo sincero e transparente, e ele está dizendo coisas que muitos de nós queriam dizer. Tem pessoas, irmãos, que vêm na igreja e não adoram, sabe por quê? Estão frustradas com Deus. Não parou de vir na igreja porque tem medo de Deus jogar ela no inferno, jogar ele no inferno. Mas se você tivesse coragem, você falaria assim: Deus não está nem aí para mim. Esse profeta, irmãos, olha como que Deus está usando ele, na sinceridade daquilo que ele está sentindo na sua alma. E ele continua dizendo, versículo 9: fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas, foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como um alvo das suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro.
fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e quebrou-me de cinza e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais força. Será que tem alguém aqui nessa noite que tem essa sinceridade de dizer para Deus: eu estou sem força? Será que alguém veio aqui nessa noite falando assim: eu vou lá mais uma vez, mas eu estou sem força? Será que é você? Será que você tem fé o suficiente para ser sincero com Deus? Ou você vai viver na mentira, no engano? Quando alguém pergunta para você: como é que você vai? Vai tudo bem, graças a Deus. Mas por dentro a sua alma está gritando, dizendo: Deus não está nem aí para mim. Pastor, não estou entendendo, o senhor está falando mal de Deus? Não, eu estou lendo o que o profeta está dizendo aqui. A sinceridade, abrir o coração. Porque, irmãos, os nossos olhos só vão se abrir, os olhos do coração, a partir do momento que você aprender a lidar com a verdade. Conhecereis a verdade e ela os libertará. Deus quer que você confesse para Ele. Confessa para Ele que você se decepcionou. Confessa para Ele, fala: Deus, eu já fui de igreja, de outras igrejas. Deus, eu já me decepcionei muito com pastor, com crente. Por isso que eu estou fechado, por isso que meu coração está trancado. Seja sincero para Ele. Confessa, abre o coração, jogue luz, porque é a verdade que liberta, irmão. Aleluia, aleluia, Senhor. Não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Quem está dizendo isso? Um profeta. Um profeta. Sabe por que Deus está usando esse profeta aqui, irmãos? E Deus está mostrando para a gente que mesmo que eu tenha um dom de profetizar, eu não sou um anjo, eu sou humano. Vou repetir mais uma vez para ver se você vai pegar a revelação. Mesmo que eu tenha dom de pregar aqui em cima, de cantar, de tocar, mesmo que você seja um empresário bem-sucedido, mesmo que você seja uma profissional bem-sucedida, mesmo que você tenha formações, certificados, mesmo que você seja alguma coisa, ei, você é um vaso de barro, um ser humano. Sabe o que Deus deixou? Esse livro está aqui para a gente ler, para dizer, meu filho, abre o coração aí e fala para mim como que você me enxerga. Chegou o dia da gente elevar o nível da conversa com Deus, irmãos. Sabe por que você está sem fé? Porque você está gritando muito e ouvindo pouco. Chegou a hora da gente abaixar o tom da nossa voz e abrir o coração para Deus e ouvir o que Ele tem para dizer sobre nós. Ele quer que você fale o que você pensa sobre Ele, porque depois Ele vai falar o que pensa sobre você. Você está a fim de ter uma conversa dessa com Deus, com seu Pai? Aleluia. Mas pode ter certeza que pode ter acontecido tudo isso aqui que eu li para você aqui, olha. Ainda assim, Deus permitindo o diabo descer e acabar com tudo que Jó tinha, Ele falou assim: mas uma coisa você não vai fazer, tirar a vida dele, ele é meu filho. Deus, Ele pode permitir o diabo tocar em tudo que você tem. Mas uma coisa o diabo não pode tocar: na sua filiação, na sua vida. Porque quem cuida de você é o seu Pai. Deus pode deixar o inimigo se levantar e acabar com tudo que você tem materialmente, até com a sua saúde, como Jó estava. Mas tudo que Ele faz não é para matar você, é para curar você. Aleluia. E sabe por que Deus permite a gente perder coisas e decepcionar, irmãos? Às vezes o diabo joga na cara da gente: cadê o discernimento seu? Cadê a sabedoria? Você não tomou decisão lá, errou, deu errado, bonitão, deu errado, bonitona. Você não estava lá achando que foi revelação de Deus essa bênção, deu tudo errado. Tem que falar como Jó: Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Ele é aquele que falou com Abraão: vou te dar um filho. Falou com Sara: vou te dar um filho. Estava um velho que deu o filho veio. Depois que o filho nasceu pela promessa, Deus falou: agora pega esse filho e matem para mim. Aleluia. Ele faz o que Ele quer, o que for preciso para curar a gente, libertar a gente da opressão.
Sabe aonde que os demônios se escondem? Se escondem, irmãos, nas estruturas de Babilônia. Se escondem nas estruturas da luxúria, da lascívia. O ser humano se apega muito ao material, e nós queremos e achamos que ser abençoado é ter muita coisa. É ter muita coisa. As pessoas olhar para você e falar assim: uau, como você é abençoado, hein? Tem 2 casas, tem fazenda, uau, que Deus que você serve, que maravilha, que salário bom que você ganha. Ganhar muito, irmão, não é sinônimo de que Deus está aprovando eu e você. Mas às vezes, para Deus poder nos aprovar, Ele vai provar a gente primeiro no fogo da provação, e vai destruir tudo que está nos tirando da presença dEle, para ver o que sobra. E o que vai sobrar é apenas um filho e uma filha dizendo: obrigado, Senhor, eu estou vivo. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que andou perdendo muito em 2023, e você ficou chateado e falou: vou trancar minha boca a partir de hoje, eu vou fazer greve de adoração. E Deus está dizendo: foi eu que tirei tudo aquilo ali, viu? Foi eu que tirei, que você estava ficando distraído com tudo aquilo. Porque eu quero ter um relacionamento de pai para com filho, de pai para com filha. Então eu quero que você adore porque você é filha, porque você é filho. E até aqui o Senhor tem te guardado. Eu vou dizer uma coisa: essa provação não é para destruir você, essa prova não é para acabar com você, mas é para tirar aquilo que estava roubando o seu coração. Então, meu irmão, faça como Jó, vai para o pó e adore a Deus. Vá para o pó e diga: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Oh! Aleluia. Irmãos, ele diz assim, olha, Lamentações ainda, ele diz, versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Ele diz no versículo 20: a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Olha, irmão, escute. Ele está dizendo que todas as vezes que ele lembra de tudo que aconteceu com ele, das provações, a alma dele fica abatida. Então eu quero dizer para você aqui, te ensinar uma coisa muito forte. Lembranças do passado não presta para nada, a não ser que seja uma lembrança boa que edifica a sua vida. Porque toda vez que nós queremos viver de lembranças do passado, todas as vezes, irmãos, que nós queremos ficar remoendo o passado e lembrando, nós queremos voltar da onde a gente nunca deveria ter saído. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer assim, versículo 13: todos estes morreram na fé e não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Então, ou seja, olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Aqueles homens que estavam vivendo pela fé na promessa, toda vez que eles começavam a lembrar, ter lembranças do passado, eles queriam voltar para a sua antiga vida. Mas no versículo 16 ele fala assim: mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então veja bem, irmãos, olha, veja bem, existe uma diferença de lembrança e de memória. Se você quer ser um homem ou uma mulher espiritual inabalável, você deve valorizar suas memórias, deve investir na sua memória, não nas suas lembranças. Porque toda vez que eu gosto de ficar lembrando do meu passado, lembrando daquilo que já morreu, nós não estamos falando disso, Lamentações, aquilo que Deus tirou, Deus matou, Deus levou, Deus derrubou, mas ainda a minha alma está lembrando daquilo. O que acontece? Eu quero voltar da onde eu nunca deveria ter saído. Diga assim comigo: as minhas lembranças me fazem voltar do lugar aonde eu nunca saí. Sabe por que tem gente, irmãos, que não anda para frente? São pessoas presas ao passado, presas às lembranças do passado. Deus está dizendo para pessoas aqui, ó, distraia não, irmão, ou irmã, distraia não. Deus está dizendo para você que olha a cirurgia de Deus para abrir os seus olhos. Deus está dizendo: ei, isso já morreu na sua vida. Se Deus não se lembra mais, irmãos, do nosso passado, por que que você vai viver se lembrando do seu passado?
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí nós estamos aqui morrendo de pregar, falando: Jesus já curou você do abuso que você sofreu na infância. Jesus já curou você da humilhação que você passou. Jesus já curou você da rejeição. A pessoa fala: eu até arrepiei, mas eu ainda sou uma vítima. Eu ainda sou um abusado, uma abusada. Eu ainda sou quem foi humilhado. Você quer viver remoendo o passado, as suas lembranças. Pessoas que vivem, irmãos, de lembranças do passado, está vivendo a vida terrena. Mas olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, mas agora desejam. Ele está falando, tem pessoas, irmãos, como Abraão. Ele não estava procurando uma pátria aqui nessa terra. Ele não procurava, irmãos, um reino nessa terra, mas um reino celestial. O que Abraão procurava pela fé, irmã Zeni, era a eternidade. Então, para você encontrar a eternidade, você não pode viver de lembranças, mas viver de memória. Memória. Já ouviu falar de memoriais eternos? Você chega numa cidade histórica, tem um memorial feito de pedra. Está ali, irmão, vai ficar ali a vida inteira. Se você for lá no Egito, você vai ver as pirâmides de Faraó. Eles fizeram aquelas pirâmides de uma forma que nunca seria destruída, porque o memorial, aonde eles sepultavam os corpos dos faraós, ali dentro do memorial, para viver eternamente. Então, quando eu falo de memória, eu estou falando de eternidade. Quando eu falo de lembrança, eu falo de voltar para o Egito. Olha os hebreus lá no deserto lá. Lembrando, você lembra da cebola que a gente comia lá no Egito, como é que era boa? Lembra dos jiló, como é que era gostoso? Ficava lembrando, irmãos. Tem gente que fala que converteu, mas vive falando assim: converti, mas antigamente eu batia mesmo, rapaz. Eu não levava desaforo para casa não, sabe? Eu não aceitava não. E a pessoa vai contando isso, irmãos, como quem está contando vantagem. Eu falo assim: eu era mesmo, eu era drogado mesmo, e eu gostava de fazer a cabeça mesmo, e ficar doidão, e eu era pegador mesmo. Você acha que essa pessoa, irmãos, está contando aquilo com qual intenção? Será que essa pessoa não está lembrando do seu passado de sujeira e está sentindo saudade? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmãos: o crente espiritual não sente saudade daquilo que Deus já sepultou. Jesus falou assim: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Sabe por que a sua vida não vai para frente? Você está preso no passado. Você está preso nas lembranças do passado. E Deus está dizendo: ei, apaga essa sua lembrança agora, porque eu já não me lembro do seu passado de pecado. Aleluia, aleluia. Mas aqueles que estão procurando uma cidade celestial na eternidade, eles não vivem de saudades, não vivem de lembranças, mas vivem de memória. Aleluia, aleluia. O que Jesus falou, irmãos? Sobre a mesa da ceia. Façam isso, até que eu... Ele falou assim: eu vou dar um exercício para vocês. Já que vocês não comem mais nas mesas dos demônios, já que vocês não se assentam mais na mesa dos espíritos de opressão, não estão comendo a comida que os demônios estão oferecendo para você, de lembranças do seu passado, você vai viver agora na mesa da memória eterna. Reúnam, sentam na mesa e comecem a celebrar o memorial eterno, dizendo: hoje é aqui, mas um dia vai ser no céu. Nós estamos assentados aqui com uma esperança viva. Fazei isso até que eu volte, até que eu venha. Fazei o quê? Se assente na mesa da comunhão. Sabe por que você tem dificuldade de ter comunhão com as pessoas? Você está preso ao seu passado. Você decepcionou com pessoas lá atrás e acha que todo mundo é igual aquela pessoa. Você foi traído um dia e acha que todo mundo vai trair você. Alguém um dia humilhou você, rejeitou e acha que todo mundo vai fazer isso. Seu pai maltratou você e você acha que toda figura de autoridade também vai fazer a mesma coisa, inclusive o pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você: se livre das suas lembranças, das suas saudades do passado, porque Deus faz nova todas as coisas, e você vai cantar um cântico novo ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Crente não vive de lembranças, mas vive da memória eterna. Fazei isso em memória de mim. Não busque mais o Jesus no meio dos mortos. Aquelas mulheres foram lá na sepultura procurar Jesus no meio dos mortos, com saudade. Ai, o nosso Jesus. Foram lá procurar, irmãos, um jovem de 33 anos de idade, crucificado, que morreu. Vamos lá limpar o corpo dele.
dele, né? É a única coisa que a gente pode fazer. Vamos lá limpar o corpo de Jesus. Morreu tão novo, né? Coitado, lembra aquele dia? Lembra aquela palavra que ele falou? Nunca mais vamos ouvir isso. Mas quando aquelas mulheres chegam na sepultura de Jesus, elas veem que a pedra está rolada, o túmulo estava aberto. E de repente um anjo chega lá e diz: ei, vocês estão procurando em lugar errado. Ele não está mais aí, ele ressuscitou. Sabe por que a sua fé está morta? Você vive de lembranças do passado. Mas uma fé inabalável vive da memória, vive da fé e da esperança de crer naquilo que já acontece a partir de agora. Viver a eternidade é viver de memórias eternas. Viver de memórias eternas não é viver de uma expectativa do futuro, não, irmão. Lembra que eu disse para vocês que Deus escreveu a eternidade no nosso coração? Nós carregamos uma memória da eternidade. O pecado nos cegou e fez a gente desconhecer que nós somos eternos em Deus. Mas quando nossos olhos se abrem, nós descobrimos uma coisa: eu sou um filho de Deus. Eu tenho um nome na eternidade. O meu nome está no livro da vida. Eu já existo na eternidade. A minha carne ainda está aqui, ela tem um prazo de validade, mas o meu espírito já é eterno. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, pessoas que estão desenvolvendo uma depressão na sua alma. Sabe por quê? Você está carregando um luto na sua alma, saudade. Você perdeu um ente querido, está de luto até hoje. Vive projetando esse ente que você perdeu na sua mente, lembranças. Por isso que você está desenvolvendo uma doença emocional, psicológica. Sabe por que os espíritos de opressão agem na sua vida? Porque você está preso nessas lembranças de pessoas que morreram na sua vida, que já foram, mas você ainda está preso nisso. E o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir o que eu estou dizendo aqui, viu? Mas olha, para concluir, olha só o que o profeta disse, irmãos, encerrando, versículo 21. Depois que eu li todos esses versículos aqui, de Lamentações capítulo 3, olha o último versículo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Depois que ele falou suas lamentações, falando: olha, Deus fez isso comigo, fez aquilo, e toda vez que eu me lembro de tudo isso que Deus fez comigo, eu fico abatido, a minha alma se abate. Mas agora eu tomo uma decisão. Eu quero trazer à memória, não é mais lembrança, aquilo que me dá esperança. Irmão, pelo nível de glorificação aqui, dá para perceber que uma parte não entendeu. Você quer se livrar da opressão da sua alma, da angústia, da depressão da sua alma? Toma uma decisão agora, não se lembrar mais daquilo que abate a sua alma. Os demônios estão usando o seu passado para oprimir você, para acusar você, para apontar o dedo para você. E todos os dias os demônios querem ressuscitar isso dentro de você. Fala: lembra que você fez isso lá atrás? Lembra o que você fez lá atrás? Lembra a oportunidade que você perdeu lá atrás? Os demônios querem, através da sua lembrança, bater a sua alma. Mas o profeta está nos ensinando uma coisa profética aqui nessa noite. Eu quero. Sabe o que é esse eu quero? A alma dele queria entrar em depressão, a alma dele queria ir para a cama, ir para uma caverna, mas de repente o filho Jeremias se levanta, espiritual, o homem cheio de Deus, decidido em falar assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Para de ficar buscando na sua vida coisas que matam você, desanimam você, irmãos. Eu estou todo dia pregando sobre relacionamento aqui, olha. Escute. E o relacionamento, irmãos, é a partir de você, de dentro para fora. A mulher samaritana jorrava rio de água viva de dentro para fora. Então ela trouxe a cidade inteira para conhecer Jesus, com uma força que saía de dentro para fora. Quando você vive como um rio que jorra de dentro para fora, as pessoas mal intencionadas perto de você não conseguem ferir você, porque a presença de Deus vem de dentro para fora. Amém, irmão? Mas quando você é uma garrafa vazia, quando você é um odre vazio, quando você é um cântaro vazio, você vai tentar relacionar com as pessoas, elas chegam e jogam entulhos dentro de você. Sabe o que você decepcionou com muita gente? Você chegou vazio perto dessa pessoa e ela jogou esterco em você, jogou entulho.
encher o seu coração, porque seu coração estava vazio. O diabo está procurando corações vazios para usar pessoas para encher seu coração. E Deus está dizendo aqui nessa noite, ó, apaga as lembranças do seu passado e traga à tua memória o que te dá esperança. E vá agora como a mulher ali samaritana, jorrando de dentro para fora um avivamento. Vai relacionar com as pessoas, vai conversar com as pessoas, mesmo que te traiam, mesmo que caluniem você, fale mal, não tem problema. O diabo vai dizer assim, lembra do passado? Eu lembro do passado. Nós não, eu já apaguei isso da minha memória. Agora eu vou trazer a memória que me dá esperança. Eu não vou julgar ninguém pelo que aconteceu no meu passado, mas a partir de agora eu vou seguir em paz com todos. Santo, 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 santo. Pode levantar sua mão um pouquinho e adorar esse Deus. Te louvarei. Não importa. Deixa Ele curar você agora. O Espírito de Deus está apagando as suas lembranças, que está ferindo você, abatendo a sua alma. Somente a ti, Jesus. Cante agora, cante. E te louvarei. Cante, igreja, cante, cante. Não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Escute. Jeremias decidiu deixar de viver pelas suas emoções e viver pelas convicções. Diga assim, eu decido. Diga, eu decido deixar de viver pelas minhas emoções para viver pelas minhas convicções. Escute, irmão, lembranças está ligado à emoção. Memórias estão ligadas a convicções. São fundamentos de vida. Quando você traz a memória o que te dá esperança, você começa a ter convicção de quem você é. Aleluia. Agora o diabo vai assoprar lembranças na sua mente para ver se você se abate. As lembranças só devem serem visitadas por você se forem para fortalecer a sua memória. Tem coisa que te faz mal, abate você, irmão. Você pode tomar uma decisão. Eu não quero mais visitar essas lembranças, mas eu quero apagar o meu passado. Que tudo seja novo, meu Deus, aleluia. Os espíritos de opressão se aproveitam das nossas lembranças melancólicas. Aí você fica melancólico, melancólica. Você começa a colocar nos seus status: ah, que vontade de tirar minha vida. Como minha vida está triste. Como minha vida está vazia, sem sentido. O engraçado, irmãos, é que as pessoas têm coragem de colocar nos status, nas redes sociais, o que ela está sentindo, mas não é capaz de procurar um irmão, uma irmã e confessar e falar assim: eu quero abrir o meu coração, me ajuda em nome de Jesus. É ou não é verdade? Tem gente que você descobre que ela quer tirar a vida dela pelo Instagram. Ela não é capaz de procurar um irmão, irmã. Agora, escute, irmão, vamos colocar a culpa nessa pessoa? Não, sabe quem é o responsável por isso? Nós não estamos dando liberdade para as pessoas se abrir para mim e para você, porque estamos ocupando a nossa vida apenas com os nossos negócios. Eu me encho de programação, eu me encho de compromisso, e tem uma pessoa do meu lado querendo tirar a vida, e eu não estou percebendo isso. A partir de agora Deus vai abrir os nossos olhos. Você vai ter uma sensibilidade para descobrir pessoas que estão perto de você sendo oprimidas e oprimidos, porque o Espírito do Senhor é sobre nós e nos ungiu para libertar os cativos e oprimidos. Irmão, tem uma unção de Deus sobre a igreja para libertar os cativos e oprimidos, e essa unção é sobre você também, minha irmã, meu irmão, é sobre você. Você vai levar essa unção de libertação para a tua casa, para a tua família. Jesus vai usar você na cura, na salvação, na restauração. Aleluia. Aleluia, você vai enxergar pessoas precisando de Jesus. Senhor meu Deus, irmãos, Deus é um Deus que renova todos os dias. Deus renova todos os dias a nossa vida com Ele, nosso relacionamento, irmão. 2 Reis capítulo 18 vai dizer assim, versículo 13: Ezequias fez o que era reto
aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito, e removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Escute, lembra quando o povo de Israel estava sendo picado por serpente no deserto? Moisés foi orar a Deus, Deus falou assim: faça uma serpente de bronze, coloca numa haste, quem olhar para ela vai ser curado. Amém, irmão? Aquilo era só para aquele momento, era só para aquele dia, porque Deus não precisa, irmão, ficar repetindo métodos todos os dias. A cada geração Deus usa um povo de uma forma diferente, com uma unção diferente. Mas nós somos tão idólatras, e que aqui está dizendo isso. Esse rei Ezequias aqui trazer um avivamento ali para o reino de Israel. Ele teve que fazer uma limpeza, derrubar vários ídolos que o povo foi pegando e colocando. Inclusive, irmãos, essa serpente de bronze, que um dia foi objeto de cura. Aí eles pegaram e colocou: gente, vamos venerar isso aqui, vamos acender incenso isso aqui. E Deus já tinha desligado aquilo há muito tempo. Irmãos, a funda de Davi não ia funcionar na mão de Moisés. O cajado de Moisés não ia funcionar na mão de Sansão. A queixada de jumento da mão de Sansão não ia funcionar com Gideão. Escute, irmão, aquilo que Deus colocou na sua mão funciona na sua mão. A unção para 2024 é para 2024. E, irmãos, existe uma cura para esses dias diferente de 2000 anos atrás. Eu fiquei tão feliz hoje, irmãos, quando eu vi um depoimento de um jovem que era transexual. Ele tinha um corpo de mulher, tinha feito plástica, tudo, corpo de mulher. E ele encontrou com o Senhor Jesus, irmão, e foi lá e passou na faca de novo, e arrancou o peito fora, e cortou o cabelo. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque ele descobriu quem realmente ele já é em Cristo na eternidade. Vivemos em um tempo que você pode escolher o que você quer ser. Outro dia o Daniel foi no médico. Conta aí, Daniel, rapidinho, como é que foi lá a questão do seu filho, do sexo. A gente chegou no médico lá para fazer o ultrassom. E o médico perguntou, não sei por que ele perguntou: vocês vieram para quê? Não, a gente quer saber se é menino ou menina. Ou menina. Aí o médico falou assim: olha, a gente falou com ele, né? A gente quer saber o sexo. Aí ele disse assim: não, o sexo não. O sexo a gente só sabe com 13, 14 anos. Vocês vão saber a identidade genital dele. Mas o sexo é ele que vai escolher, quando ele tiver 12, 13 anos. É isso que o diabo está oferecendo para o mundo, irmãos. Você escolhe o que você quer ser, mas o Evangelho já diz o que nós já somos antes da fundação do mundo. Fique de pé e vamos adorar o Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero que você agora creia